Comentário da semana com Álvaro Pereira. 9h04 nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 14 de setembro do ano de 2021. Clarice Bernardes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o Álvaro Pereira para fazer o comentário da semana. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Clarice. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Um prazer estar aqui hoje pessoalmente, né, Pedro? Que bom, seja bem-vindo aí ao estúdio. E Clarice, Álvaro, esse comentário da semana aí, nós vamos voltar lá para a semana passada, lá para o dia 7 de setembro, né? Pegar o fio da meada. Pegar o fio da meada, né, Clarice? É isso mesmo. Hoje a gente tem a presença especial aqui, ao vivo, né, para falar com a gente do Álvaro Pereira, para a gente dar continuidade a falar sobre o assunto, claro, as manifestações do 7 de setembro. Acho que polarizaram bastante a política de todas as cidades, até aqui em Coromandel a gente registrou manifestações no dia 7 também. De lá para cá, Álvaro, o que a gente pôde observar aí de pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, né? O que a gente pôde observar desses destaques e essas mudanças aí no cenário após as manifestações? Pois é, Clarice, aquelas manifestações marcaram profundamente a data aí em que se comemora a independência do Brasil, né? Porque milhares de pessoas se mobilizaram no país inteiro, principalmente nas capitais, e principalmente em 3 capitais, né? Brasília, ali na Praça dos Três Poderes, praticamente tomada pelos manifestantes pró-Bolsonaro, Rio de Janeiro, né, ali a Praia de Copacabana, e também São Paulo, Avenida Paulista. Então foram manifestações muito expressivas em termos de apoio popular, e as pessoas muito motivadas ali no apoio ao presidente Jair Bolsonaro e nas críticas, né, nos ataques ao Supremo Tribunal Federal e principalmente a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que comanda, né, aquela investigação das fake news que acabam envolvendo também o presidente Jair Bolsonaro e os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então nós acompanhamos aquele dia, né, Pedro, toda aquela radicalização do movimento. O próprio presidente radicalizou muito o discurso de críticas muito enfático, né? Ao Supremo Tribunal Federal, muito enfático, assim, até fazendo ameaças ao Supremo, né? Ameaças assim que a oposição e parte da imprensa interpretaram como se fosse até um movimento golpista, uma ameaça de golpe às instituições democráticas. Então tudo isso comoveu muito o Brasil naquele 7 de setembro. Curiosamente, né, num quadro de crise absoluta, no dia seguinte tivemos também a reação daquelas pessoas que foram criticadas pelo presidente, não é? O ministro Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, leu uma nota muito dura também de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, em suma. As lideranças, né, que representam os outros poderes reagiram muito forte no dia seguinte. E chegaram até a sinalizar que o presidente teria cometido crime de responsabilidade quando ele, por exemplo, muito claramente e publicamente disse que não iria cumprir, né, decisões mais determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o presidente da República, que é a autoridade máxima do país, dizendo publicamente que não iria acatar a decisão de justiça a partir de agora, porque o ministro é o ministro do Supremo Tribunal Federal e ele tem o poder de decidir, às vezes, em última instância, isoladamente. Então, diante também dessa ameaça, né, de ser eventualmente processado por crime de responsabilidade, que pode gerar um impeachment no Congresso Nacional, uma das causas principais de impeachment no Congresso é exatamente o crime de responsabilidade, quando a autoridade máxima do Brasil toma decisões que são caracterizadas como crime de responsabilidade. E descumprir uma lei é um crime de responsabilidade muito caracterizado. Então não está muito claro ainda o que gerou o recuo do Bolsonaro, mas certamente esse foi um dos motivos. Quer dizer, de repente o presidente percebeu que tinha exagerado na dose. Falei demais e estou agora concretamente ameaçado de impeachment, né? Qualquer momento, um daqueles mais de 30 pedidos de impeachment que já existem na Câmara dos Deputados, tramitando na Câmara dos Deputados, pode ser levado para frente e eu corro efetivamente algum risco aí de perder o mandato
como aconteceu, por exemplo, com a ex-presidente Dilma Rousseff. No impeachment da Dilma tinha algo sobre responsabilidade, creio que fiscal, não foi? Sim, naquela questão das pedaladas. Das pedaladas, né? Fiscais. Como, né? Se ela tivesse descumprido o orçamento, ou tentado manipular o orçamento para gastar mais do que era permitido pela lei orçamentária. Então, mais uma vez aí, tivemos aí o crime de responsabilidade como fator determinante do impeachment. Então, o fato é que no dia seguinte, a essas reações também muito fortes à fala dele, o presidente Jair Bolsonaro fez o chamado recuo estratégico, né? E, curiosamente, ele recorreu a um ex-presidente da República, o presidente Michel Temer. Ele ligou para o Michel Temer, que se tornou uma espécie de conselheiro dele nos momentos difíceis, nos momentos de crise, e pediu que ele fosse a Brasília, que ele queria muito conversar com o ex-presidente Temer em Brasília. Chegou a deslocar um jatinho da FAB para buscar o presidente Temer em São Paulo. E o presidente Temer já chegou em Brasília com uma nota pré-redigida, uma espécie de sugestão de nota oficial para ser divulgada ao país, que na visão dele poderia contornar aquela crise na relação entre os poderes da República, porque isso é muito grave, não é? Isso paralisa o país, paralisa a economia, não permite que o país siga crescendo como vinha acontecendo depois dessa fase mais crítica da pandemia. Então, curiosamente, o presidente Temer foi meio que o salvador da pátria, porque já chegou com um texto pronto, um texto de bombeiro, não é? Propondo a paz, e eu estou até com o texto aqui só para destacar alguns pontos, né? O presidente disse: nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes, a harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, mas na vida pública, diz o presidente Jair Bolsonaro, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, entre aspas, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. E aí ele diz: por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Enfim, o presidente fez mesmo um recuo muito claro, um recuo estratégico em nome do restabelecimento da paz e da tranquilidade aí na relação entre os poderes. Foi muito bom para o Brasil. Curiosamente, os próprios índices econômicos no dia seguinte já atestaram isso, porque o dólar vinha numa escalada de alta, né, de crescimento, de valorização, as bolsas caindo dia a dia, de repente, em função dessa declaração do presidente, sugerida pelo ministro Michel Temer, as coisas melhoraram de um dia para a noite, né? O dólar caiu, a bolsa subiu, e aí ficou muito claro, né, que a economia ela é movida pela estabilidade política, ela é fundamental, a estabilidade política é fundamental para a estabilidade econômica. Se gera um clima assim, de crise institucional entre os poderes e ameaça até de golpe, evidentemente que os investidores não se sentem mais à vontade de seguir investindo no Brasil, não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, as coisas não são previsíveis, ninguém quer colocar dinheiro, investir dinheiro, sem ter a perspectiva de um retorno a médio e longo prazo. Fator de risco. Não é isso? E num quadro de instabilidade política, ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, a gente torce hoje, né, para que essa paz permaneça, né? Porque nós estamos precisando muito disso agora nessa fase, não dá para falar ainda em fase pós-pandemia, mas as coisas já melhoraram muito e a economia dá sinais claros de recuperação, e com a recuperação da economia vem também a maior oferta de emprego, né? Renda para todos os brasileiros. É isso que a gente está precisando agora. Calma, tranquilidade para trabalhar e gerar prosperidade para todos. Sem dúvida. Álvaro, falando sobre essas movimentações ainda do 7 de setembro, a gente também registrou aquele movimento nem Lula nem Bolsonaro, né? Mas um movimento
pouco expressivo ainda. Quais são os principais destaques que você faz nesse cenário aí político sobre essa pequena movimentação ainda nesse momento? Esse recuo do Bolsonaro provocou muitas reações, né, de toda parte, inclusive entre bolsonaristas. Os setores mais radicais do bolsonarismo reagiram mal ao recuo do presidente. Alguns se sentiram até traídos, né? As lideranças dos caminhoneiros, por exemplo, que já queriam provocar uma nova paralisação, chegaram a iniciar uma nova paralisação e o próprio presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que eles voltassem ao trabalho. Então, alguns setores, como disse, acharam que o presidente recuou demais, que o presidente não manteve a fibra que vinha mantendo até aquele momento. Mas o fato é que isso foi bom para o Brasil e o fato também é que o presidente deu uma demonstração de força política muito grande, né? Isso ninguém pode tirar, porque as imagens falam por si mesmas, né? São poucas as lideranças políticas no Brasil que conseguem encher as ruas dessa forma, mobilizar pessoas dessa forma. E prova disso foi esse movimento articulado pelo MBL, né, no último domingo, que era um movimento assim meio terceira via, né, de defesa de um candidato da chamada terceira via. E a bandeira era nem Lula, nem Bolsonaro, propondo que se surgisse um candidato mais ao centro, mais moderado, não é, que pudesse passar para o segundo turno nas eleições presidenciais e representar realmente uma alternativa de poder. Mas esse movimento do MBL no último domingo foi um fiasco, né? Não conseguiu reunir ninguém nas ruas e aí foi muito ruim também para aqueles que defendem a terceira via, né? Vai se consolidando cada vez mais o quadro da disputa para as eleições presidenciais do ano que vem, de um lado Lula, de um outro Bolsonaro. É o quadro que está colocado aí e a gente percebe que isso ocorre porque também não existe uma liderança forte que represente a terceira via, que represente o centro, a centro-esquerda, centro-direita. Tem muitos candidatos aí colocados, o governador de São Paulo, Dória, tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem também o João Amoedo, do Partido Novo, mas são candidatos que não empolgam, pelo menos por enquanto não empolgam, não conseguem mobilizar as massas, não conseguem levar gente para as ruas. Então estamos caminhando aí para essa polarização no ano que vem. A grande dúvida é saber para onde vai esse pessoal nas eleições. Nas últimas eleições, esse centro foi para o Bolsonaro, tanto que ele conseguiu maioria absoluta dos votos, né? Que é metade mais um, graças ao apoio que ele recebeu do centro. Mas no ano que vem a gente não sabe como a coisa vai evoluir. A gente acompanha, né? E quem sabe também até o ano que vem, talvez esse centro consiga fortalecer uma terceira via, um terceiro nome até lá, um nome mais forte também, para termos aí 3 opções. Ou talvez não, a gente continua também acompanhando essa movimentação nesse cenário político também, que cada dia traz uma novidade, fluida, né? Quer dizer, hoje não tem essa liderança ainda muito claramente definida, mas ela pode surgir também nos próximos meses. Um fato pode determinar que surja uma liderança em função desse fato. A política é muito dinâmica, né? Eles falam até que a política é como nuvem, né? Cada vez que você olha no céu, ela está com um formato diferente. Né? É uma dinâmica muito... É um jogo de futebol. A qualquer momento pode ter algo novo. Exatamente. Né? Aos 45 minutos do segundo tempo pode sair o gol. E depende da articulação de muita gente aí. Isso é que é também fantástico e bom de acompanhar, né? Com certeza. Fortes emoções. Um cenário interessante para a gente analisar. Bom, Álvaro, hoje a gente encerra o nosso comentário da semana falando desses assuntos, com certeza, que movimentaram bastante o Brasil todo. Na semana que vem a gente tem mais uma edição contigo para continuar falando sobre esses assuntos, sobre política, economia e saúde. Uma excelente semana para você, para todos os nossos ouvintes, Pedro, e até semana que vem para todos nós. Obrigado. Até a semana que vem para todos. Foi um prazer participar hoje pessoalmente aqui, né, do nosso comentário da semana. Um abraço, Clarice, um abraço, Pedro, um abraço aos ouvintes da Gerais FM.